Muito bem, pessoal. Nesse vídeo vamos falar sobre o diodo Zener. Na verdade, existem diversos tipos de diodos. Já vimos um diodo e estudamos ele, como ele é constituído, e é o diodo classificado como diodo retificador. Na verdade, ele é um diodo, digamos assim, de uso geral. Mas, como eu disse, existem diversos tipos. Cada um tem uma finalidade específica. No decorrer do curso, a gente vai falar de vários deles. Mas hoje vamos falar especificamente desse diodo Zener. O diodo Zener é um tipo especial de diodo utilizado como regulador de tensão. Essa sua capacidade de regulação de tensão faz com que ele seja empregado principalmente nas fontes de alimentação, visando manter a tensão de saída com valores constantes. Sabemos que numa fonte de alimentação existem alguns fatores que podem fazer com que o valor de tensão na saída varie. Por exemplo, podemos ter variações da tensão de CA da rede. O transformador também, quando submetido a uma carga, vai proporcionar uma queda de tensão. E se essa fonte possuir um filtro capacitivo, já sabemos que alterações do valor da carga conectada à saída dessa fonte fará com que tenhamos alterações no valor da tensão de ondulação, o que provocará alterações no valor médio da tensão de saída. Temos então uma somatória de fatores que propiciam alterações no valor da tensão de saída de uma fonte. Veremos nesse vídeo e no próximo que o diodo Zener é fundamental para que a tensão de saída seja constante, ou quase, porque não existe nada 100% perfeito. Mas veremos que com o uso do diodo Zener conseguiremos manter essa tensão com variações desprezíveis, compensando assim esses fatores que acabei de citar. O diodo Zener é representado normalmente por esses símbolos. Nos livros, revistas e artigos técnicos, é mais comum o pessoal usar esse símbolo aqui da esquerda. Você vai encontrar os três, tá? Se você consultar a BNT, a simbologia do diodo Zener na BNT é esse aqui da direita. Bem, sendo ele um diodo, seus terminais são identificados como anodo e catodo. Na grande maioria das aplicações, utiliza-se o diodo Zener com um tamanho reduzido, porque nesses circuitos nunca vai passar por ele uma corrente muito elevada. Dessa forma, a sua dissipação de potência é baixa, né? O que contribui para o tamanho reduzido do seu invólucro. Mas isso não quer dizer que não exista diodo Zener com potências bem maiores, tá, pessoal? Não é assim tão comum o uso desses maiores, mas existe sim, inclusive com encapsulamento metálicos para facilitar a dissipação do calor. Nesses de uso assim mais corriqueiro, com baixa dissipação de potência, normalmente seu encapsulamento é de vidro. A gente está vendo aqui na figurinha do lado esquerdo. Mas isso não é regra, tá, pessoal? Porque a gente está dando um exemplo aqui também desse encapsulamento de plástico aqui. Lembra bastante o diodo retificador que a gente já utilizou, não é isso? Mas sempre, seja lá qual for o encapsulamento, ele vai possuir uma faixinha próximo a um dos terminais, né? Veja aqui, uma faixinha preta aqui, uma faixinha branca mais próximo desse terminal aqui, né? Isso aí está indicando para a gente qual é o terminal do catodo. Mas vamos ver como que esse cara aqui funciona. Eu disse a vocês que vamos estudar esse componente em dois vídeos. Nesse aqui, vamos falar sobre ele em si. E no próximo, veremos como ele funciona inserido num circuito, atuando como um regulador de tensão. O comportamento desse diodo Zener depende fundamentalmente da forma como ele é polarizado. Se com polarização direta ou se com polarização inversa. Temos aqui o diodo Zener polarizado diretamente. Veja que o seu anodo é mais positivo do seu catodo. Então ele está polarizado diretamente. E com polarização direta, pessoal, o diodo Zener se comporta da mesma forma que um diodo retificador, entrando em condução e assumindo uma queda de tensão típica. Igualzinho o diodo que a gente já estudou, né? Olha, quando polarizado diretamente, quando ele chega lá em torno de 0,6, 0,7 volts, ele entra em condução e pronto.
Normalmente o diodo Zener não é utilizado com polarização direta nos circuitos eletrônicos. Nesses casos é preferível o uso de um diodo comum, que com certeza é mais barato. Agora temos aqui o diodo Zener polarizado inversamente. Observe, cátodo mais positivo do que o anodo. Pessoal, o diodo Zener, como regulador de tensão, será sempre polarizado inversamente. Observe aqui pelo gráfico que até um determinado valor de tensão inversa, o diodo Zener se comporta como um diodo comum, ficando em bloqueio. Então ele está se comportando como uma chave aberta, né? Observe que aqui na figura eu coloquei que nós temos aqui toda a tensão da fonte, VCC, sobre os seus terminais. Ele está se comportando como uma chave aberta, não tem circulação de corrente pelo circuito, daí o fato de eu ter colocado aqui uma queda de tensão de 0 volts sobre o resistor. Então, toda a tensão da fonte está sobre ele, porque nesse instante ele é uma chavinha aberta. Em um determinado valor de tensão inversa, o diodo Zener entra subitamente em condução, apesar de polarizado inversamente, que a gente está mostrando aqui na curva, né? Esses valores, né, pessoal, que ele entra em condução polarizado inversamente, depende de diodo para diodo. Nós temos diodos aí com diversos valores. A gente encontra por aí no mercado diodos que são fabricados para trabalhar com tensões reversas a partir de 2 volts, 2 volts e pouco, até aproximadamente 200 volts, tá? Vejam aqui no gráfico que essa corrente inversa, isso aqui é valor de corrente, né? Menos IZ, ela aumenta rapidamente. E a tensão sobre o diodo Zener se mantém praticamente constante. Olha, o valor de tensão, para qualquer que seja o valor de corrente aqui, se mantém o mesmo. A gente vai ver que essas correntes têm limites, né, pessoal? Mas já vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, enquanto houver corrente inversa circulando no diodo, a tensão sobre seus terminais vai se manter praticamente constante no valor da tensão Zener, no valor que ele foi fabricado para trabalhar. Olha só, pessoal, isso significa que quando eu atingir esse valor aqui, o diodo entrou em condução, certo? Então, para que isso aconteça, a minha tensão aqui de alimentação tem que ser maior do que a tensão Zener do diodo. A finalidade de um diodo Zener é que quando ele está nessa condição, polarizado inversamente e em condução, a tensão nos seus terminais se mantém constante, como a gente pode ver aqui graficamente. Então vamos supor que eu esteja alimentando aqui com 12 volts. Se o meu Zener for de 5 volts, a diferença está aqui sobre o resistor limitador. Esse resistor está aqui, pessoal, para limitar essa corrente, tá? Esse valor de corrente. Já já a gente vai aprender até a calcular esse resistor aqui. Então, o Zener presta só para isso, para manter uma tensão constante nos seus terminais, uma vez que ele está conduzindo e polarizado inversamente. Então, eu posso até ter variação nesse valor de tensão aqui, que a tensão aqui vai ficar constante. Então, toda a diferença entre o que eu estou aplicando e a tensão sobre ele vai ficar sobre esse resistor, que sempre vai ter que existir em série com o diodo Zener, tá? Mas a gente vai explorar melhor isso aqui ainda nesse vídeo. É importante observar que nesse sentido inverso, o diodo Zener difere do diodo retificador convencional, né? Um diodo retificador, quando chegar nesse ponto aqui, dessa tensão inversa aqui, ele já vai para o espaço, né? Vai ser danificado. Enquanto que o diodo Zener ele é fabricado para trabalhar especificamente com esse valor, sem que ele seja danificado. Podemos citar aqui algumas características elétricas importantes do diodo Zener, que são a tensão Zener, a potência Zener, coeficiente de temperatura e tolerância. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas características. Vamos começar pela tensão Zener. Essa tensão Zener, alguns também chamam por aí de tensão de ruptura, tá bom? Depende do processo de fabricação e da resistividade da junção semicondutora. Durante essa chamada ruptura,
O diodo Zener fica com o valor de tensão Zener sobre seus terminais, que a gente está mostrando aqui na figurinha, né? Vamos falar agora da potência Zener, que é fornecida pelo fabricante nos seus manuais, tá legal? Essa potência Zener é muito importante para que a gente consiga determinar os valores de corrente que pode passar ou circular através do diodo Zener. O diodo Zener, pessoal, funciona na região de ruptura, como a gente já comentou, apresentando um valor determinado de tensão sobre os seus terminais, que a gente chama de VZ, e sendo percorrido por uma corrente inversa. Nessas condições, verifica-se que o componente dissipa potência em forma de calor. A potência dissipada é dada pelo produto da tensão pela corrente. Normalmente, os fabricantes não informam em seus manuais, assim de maneira direta, o valor da corrente suportada pelo diodo Zener. Mas isso não chega a ser um problema, uma vez que é informado o valor da tensão Zener e da potência Zener. Então podemos determinar a corrente com facilidade. Os diodos Zener são fabricados para determinados valores de potência de dissipação, tipo meio watt, 1 watt, 5 watts e outros valores. Esses valores determinam a dissipação máxima que o componente pode suportar. Cada diodo Zener tem um valor de dissipação máxima, que é fornecido pelo fabricante nos folhetos técnicos. Utilizando os valores de tensão Zener e potência Zener, e como eu disse, esse valor de potência informado pelo fabricante é a potência máxima de dissipação, podemos determinar a corrente máxima que o Zener pode suportar. É o que a gente está representando aqui na figurinha, né? Se o diodo Zener possui uma potência de dissipação, e isso é informado pelo fabricante lá nos datasheets, né? A gente sabe qual é a tensão Zener desse diodo que a gente está utilizando. Então, se eu dividir o valor da potência desse diodo Zener pela sua tensão Zener, eu vou calcular o valor de corrente que pode passar por ele. E esse é o valor máximo. Se eu ultrapassar esse valor de corrente, eu vou ter problemas, né? Vai dar um superaquecimento no componente e ele vai se danificar. Assim como eu não posso ultrapassar esse valor de corrente máxima, né, que passa pelo diodo Zener, eu também devo tomar cuidado para que eu não trabalhe com valores de corrente muito baixo. Porque veja bem, olha aqui a curva. Ele não entra assim em condução imediatamente, ele é meio arredondado aqui, tá vendo? Então, durante o tempo em que esse valor de corrente aqui é um valor constante, fixo, a tensão Zener é constante. Mas se eu trabalhar com valor de corrente muito aqui, ó, já na região dessa curva, esse valor vai alterar. Então, eu não posso trabalhar nessa região aqui. Dessa forma, a gente deve estabelecer também um valor mínimo de corrente que passará por esse Zener. Porque aí eu trabalhando entre esse valor mínimo e esse valor máximo, eu vou ter certeza que eu estou com um valor constante de tensão sobre os terminais do meu diodo Zener. Esse valor mínimo é determinado dessa forma. Simplesmente eu adoto um valor de corrente mínimo que pode passar pelo Zener, que é 10% do valor máximo. Se eu trabalhar dentro dessa região entre IZ mínimo e IZ máximo, eu vou estar trabalhando com segurança com o meu diodo Zener e vou ter certeza que a tensão em seus terminais será praticamente constante. Outra característica do diodo Zener é o coeficiente de temperatura. Os diodos Zener são fabricados com materiais semicondutores, que sofrem influência de temperatura nas suas condições de funcionamento. A isso se dá o nome de dependência térmica. A influência da variação da temperatura na tensão Zener é expressa sob a forma de relação entre dois valores, tensão e temperatura. Essa relação define em quantos milivolts a tensão Zener se modifica para cada grau centígrado de alteração da temperatura do componente. Devido a uma diferença no princípio de funcionamento interno, os diodos Zener são divididos em dois grupos. Os diodos Zener com tensão de até 6 volts
possuem coeficiente de temperatura negativo. Nesses, a tensão sobre o Zener diminui com o aumento da temperatura. Aqueles com tensão Zener acima de 6 volts possuem coeficiente de temperatura positivo, ou seja, a tensão sobre o Zener aumenta com o aumento da temperatura. Sempre é bom lembrar que os valores fornecidos pelos fabricantes em seus manuais são para temperaturas de 25 graus Celsius, né? E por fim, vamos falar da tolerância. A tolerância do diodo Zener especifica a variação que pode existir entre o valor especificado pelo fabricante, que é o valor nominal, né? E o valor real de tensão reversa desse diodo Zener. A tolerância do valor de tensão do diodo Zener vem especificado em seu código. Quando o último elemento desse código for a letra A, significa que a tolerância é de 5%. Caso não exista a letra A e o último elemento do código for um valor numérico, a tolerância é de 10%. Por exemplo, se pegarmos o diodo Zener 1N4742A, veremos que é um Zener de 12 volts, 1 watt, com tolerância de 5%, para mais ou para menos. Isso significa que valores de tensão entre 11,4 e 12,6 estão dentro dos limites. Caso fosse somente um N4742, ele tem a mesma tensão, 12 volts, mesma potência, 1 watt, mas a tolerância é de 10%, para mais ou para menos. Nesse caso, os limites ficam entre 10,8 e 13,2 volts. A característica fundamental do diodo Zener é manter uma tensão constante sobre seus terminais, quando colocado em condução no sentido inverso. E tenho considerado isso nas explicações e até mesmo nas figuras que tenho mostrado aqui para vocês, né? Entretanto, na prática, no componente real, vamos ter pequenas variações de tensão com o aumento da corrente que está circulando por ele naquele momento, como representado na sua curva característica. Podemos notar pela curva que existe até uma pequena corrente de fuga enquanto ele não está em condução, né? Olha, até esse instante aqui, ele não entrou em condução. Mas a gente tem uma pequena corrente de fuga. Então, ele não é essa curva aqui não é exatamente em cima do eixo, como eu vinha mostrando para vocês até agora. Aqui em cima do eixo seria o Zener ideal. Isso não existe, né? No real, no componente físico, a gente vai ter essa pequena fuga de corrente aqui. E olha só, quando ele entra em condução também, isso aqui não é perpendicular. Há uma pequena variação de tensão, tá vendo? Entre o valor mínimo e o valor máximo de corrente. Nas figuras que eu mostrei para vocês, esse traço aqui estava exatamente na perpendicular, né? De novo, isso aí seria para o Zener ideal. A curva característica de um Zener real é essa. A gente tem essa pequena fuga de corrente aqui e essa pequena variação de tensão durante o funcionamento desse sujeitinho. Mas como essa variação de Vz aqui é muito pequena, a gente pode considerar o diodo Zener como ideal na maioria das aplicações. Outra coisa, pessoal, não parece estranho termos uma corrente variando sobre um componente e sua tensão se manter constante? A lei de Ohm define a relação entre corrente, tensão e resistência em um componente, como a gente sabe muito bem, né? Então, olha só, a tensão Zener é a resistência Zener vezes a corrente Zener. Mas a gente está falando que, mesmo que houver uma variação nessa corrente Zener, a tensão vai permanecer constante. E como isso é possível, né? Bom, isso só vai ser possível se acontecer também uma variação no valor de resistência, não é isso? Olha só, se IZ aumenta,
RZ tem que diminuir. Para que a tensão Zener seja constante, então, se nós tivermos um aumento na corrente, temos que ter uma diminuição na resistência. O inverso também é verdadeiro, né? Se a corrente Zener diminuir, a resistência Zener tem que aumentar, para que a tensão se mantenha constante, né? Diminui a corrente, aumenta a resistência. Veja bem, essa variação de RZ em função de IZ é uma característica do Zener, tá? Nós não temos como interferir assim de modo direto nesse valor de resistência. Isso acontece automaticamente, tá? Se acontecer uma variação de corrente no diodo Zener, a sua resistência variará proporcionalmente e de forma inversa. Tudo bem, pessoal? Era isso que a gente tinha que falar sobre esse tal de diodo Zener para vocês. A coisa mais importante que você tem que guardar sobre tudo isso é que o Zener é um componente eletrônico que ele é capaz de manter a tensão constante em seus terminais. Nós vamos explorar isso melhor no próximo vídeo, onde a gente vai mostrar ele em funcionamento num circuito regulador de tensão. Até esse próximo vídeo então, pessoal.